E aí, meus quarentenados, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Leite e começa aqui mais uma edição do nosso programa Tiro de Canto do Escanteio SP para a gente falar muito sobre Série A2. Eu venho aqui falar para vocês que mais uma vez, devido ao surto do novo coronavírus, o surto pandêmico do novo coronavírus, a gente mais uma vez vai fazer o tiro de canto à distância. Ou seja, eu contarei com as participações remotas do Henrico, do Gabriel, do Gui, do Lorenzo, dessa vez em ordem alfabética, hein? E, enfim, a gente vai falar sobre muita A2, só que desse jeito, porque o importante agora é cada um ficar em sua respectiva casa, seguros, passando álcool em gel, não sai de casa. O tema do programa de hoje é qual é o caminho a ser feito para a gente resolver as competições que estão pendentes agora, ou seja, qual vai ser a resolução da Série A2, claro, a gente vai falar só da A2 porque cobrimos a A2, mas também se estende a Série A3 ao Campeonato Paulista da divisão principal, enfim. Qual seria a resolução cabível? A gente quer também saber a opinião de vocês, então convido todo mundo a deixar aí embaixo os seus comentários e também já aproveito para fazer a chamada para acessar o nosso site escanteioSP.com.br, canequinha muito especial, presente muito especial que foi dado pra gente. E é isso. Pessoal, começando mais uma edição do Tiro de Canto. Editor, não sai de casa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe, todo mundo que acompanha o nosso Escanteio SP aqui. Obrigado mais uma vez pela companhia, pela audiência, né, nessa nossa fase home office que a gente está se adaptando aqui. E na minha opinião é o seguinte, eu acho que a Série A2 tem que acontecer como está prevista. Porque faltam só 3 rodadas da fase inicial e aí depois a gente vai ter quarta semifinal. Então, assim, no máximo, para os 2 times que chegarem na decisão, serão mais 9 datas. Parei um pouquinho para pensar, porque a matemática às vezes não é o forte. Mas serão mais 9 datas só, e eu acho que isso a gente consegue manejar e encaixar ao longo do calendário de 2020. Até porque só 2 equipes que disputam a Série A2 vão disputar competições nacionais, né? Que é o caso do São Caetano, que está na Série D, e o São Bento, que está na Série C. No caso desses clubes aí fica um pouco mais apertado, mas no dos outros é a grande prioridade do ano. É a grande prioridade da temporada, esse acesso. Ou, para os clubes que estão disputando lá embaixo, a manutenção na Série A2. Então, eu acho que tem espaço para que dê para continuar a tocar as coisas como foi planejado. Agora, se essa paralisação demorar um pouco mais, em vez de 1-2 meses, demorar 3, 4, e, por exemplo, a gente for reiniciar o campeonato em setembro, por exemplo, em agosto, mas enfim, já no segundo semestre, eu acho que o que tem que ser conversado e planejado é o encurtamento ou, eventualmente, a suspensão da Copa Paulista, né? Que é o torneio que ocupa o segundo, ou pelo menos ocupava, né, até esse ano, que a gente não sabe como vai ser, o segundo semestre dos clubes. E em relação à Copa Paulista, aí acho que tem que ser discutido o que fazer, mas com certeza ela vai ter que ser reduzida, vão ter que ser menos jogos, ou eventualmente não ter jogos e o campeonato ser cancelado, ser suspenso por essa temporada, exatamente para dar prioridade para A2, que é o principal torneio, né, de novo, para a maioria dessas equipes, e deve ser levado à risca até onde for possível. Se a gente chegar a uma situação que a gente não espera, mas que não tenha como, de qualquer jeito, ter futebol no Brasil esse ano, que não tenha como ajeitar essas 9 datas, aí realmente a gente tenta bolar outro plano, mas eu acho que não é a previsão que a gente tem, né? A previsão que ou as coisas se resolvam nos próximos meses ou eventualmente, num pior caso, no segundo semestre. Então, tendo como base isso, eu acho que é a melhor solução. Para as equipes que estão na Série D e na Série C, né, o São Caetano e o São Bento, aí eu acho mais prudente que, por exemplo, eles não disputem a Copa Paulista, caso ocorra a Copa Paulista, né, igual a gente estava discutindo. No caso deles, acho que seria mais interessante, então, disputar a competição nacional e esse prosseguimento, esse fim de campeonato paulista da Série A2, isso numa perspectiva mais pessimista. Se as coisas voltarem no próximo mês ou daqui 2 meses, eu acho que dá para manter tudo como tá, mais ou menos, com alguns ajustes, vai ficar um pouquinho mais apertado, mas eu acho possível. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe,
Bom, o que eu faria com a Série A2 que está interrompida por conta do coronavírus? Eu empurraria a Copa Paulista para o mais tarde possível do calendário e faria a Série A2 no segundo semestre, isso num cenário em que a pandemia do coronavírus perca força até maio, né? Já vai diminuindo os casos até junho, e em julho dá para retomar o futebol. Faça uma pré-temporada e retoma a Série A2. Aí, retomando em agosto, dá para acabar em setembro. Quanto à Copa Paulista, eu já tinha até falado anteriormente, né, que a solução mais radical seria fazer no formato da Copa do Brasil. Todo mundo com mata-mata, porém, aí ela perderia a essência da Copa, né? Porque a essência da Copa Paulista é aumentar o calendário dos times sem divisão nacional. Só que se você faz por mata-mata, o time pode ser desclassificado em 2 jogos e aí é feliz ano novo. E não queremos que isso aconteça. Então, como a Copa Paulista é uma competição com bastante espaço entre as datas, eu acho que dá para espremê-la um pouco, diminuir uma fase de grupo, né? E dar mais 10 jogos no ano pro time, tirando fase final, que aí, conforme o time vai avançando, vai jogando mais. Para guiar a gente, eu peguei aqui uma listinha dos jogos do 15 de Piracicaba na Copa Paulista do ano passado. O 15 foi um dos finalistas, então eu peguei por parâmetro, né? Jogou 26 jogos na Copa Paulista entre 23 de junho e 16 de novembro, que foi o último jogo das finais. É muito tempo para poucos jogos, né? Comparado ao Campeonato Brasileiro, que é praticamente uma maratona. A questão dos contratos, para mim, é mais complicada do que a questão do calendário, porque existem várias diferenças entre as negociações. Por exemplo, a mais simples possível é que um jogador quer ficar e o clube quer mantê-lo. Então, nesse caso, os dois vão chegar a um acordo, vão renovar o contrato, chegar a um acordo de salário e tempo de contrato, e o jogador vai continuar no clube, não vai desfalcar o clube. Um outro ponto de negociação, né, um outro modelo de negociação vai ser quando o jogador se destacou e o clube quer mantê-lo. Então, nesse caso, o jogador teria um peso maior de negociação. Ele poderia pedir um aumento salarial, ele poderia pedir um contrato maior, porque, como ele é um dos destaques do time, tem bastante mercado para ele. Todos os times da divisão vão querer se reforçar com ele, além de times de Série C do Brasileiro, Série B. Outro ponto, o inverso da negociação, é quando o jogador quer ficar no clube, mas o clube não quer mantê-lo, sente que o clube seria melhor sem ele, é a hora de dar chance para alguém da base, ou conseguiu trazer um reforço de fora. Fala Felipe, fala amigos e amigas que acompanham o Escanteio SP. Bom, já vamos para a nossa segunda edição do Tiro de Canto em quarentena, mas o melhor é se fazer e peço a todos que fiquem em suas casas. Bom, quanto ao que eu faria, qual formato adotaria na Série A2 após essa paralisação, é meio que um chute no vazio, porque a gente não sabe quando as coisas vão realmente melhorar e o futebol vai voltar. Eu acredito que isso não deve acontecer nem em abril, porque a tendência é que os casos cresçam mais, a gente não sabe quando vai ser o pico, então é meio que um chute no vazio, mas na minha expectativa é que volte para final de abril, começo de maio. Então, qual que é o problema disso? A maioria dos times da Série A2 tem contrato com os jogadores até o final de abril, que é quando acontece as fases finais do mata-mata. Visto isso, é um problema grave, porque tecnicamente os clubes vão ter que renovar com esses jogadores, os que chegarem na fase final, e querendo ou não demanda mais um mês de salário, ou seja, mais grana que os clubes vão ter que desembolsar. Eu levantei aqui, tem 2 times da Série A2 que vão disputar competições nacionais este ano, que é o São Caetano, vai jogar a Série D, só que como a Série D tem uma fase preliminar, que o São Caetano não vai jogar, os jogos só começam dia 24 de maio, o que já dá um tempo de descanso ali, não fica tão apertado, dá para prolongar bem a Série A2. Mas o problema, na real, é o São Bento. O São Bento tem data para estrear na Série C dia 2 de maio. Isso não deve acontecer pelo momento que a gente vive, mas já é um empecilho para que a competição se estenda mais. Eu acredito que é óbvio, essas datas vão mudar, até porque vários times que jogam a Série C vão jogar finais dos seus estaduais, mas já é algo para ser pensado no calendário. O que eu faria? Eu pegaria, se não fosse... Eu, mesmo com essa mudança no calendário, com esse atraso gigante da competição, eu manteria as últimas 3 rodadas, até porque são 3 rodadas. São poucos jogos, 3 jogos. Dá para fazer ali um jogo no final de semana, um jogo no meio de semana, outro jogo no final de semana. Em uma semana já poderia matar esses 3 jogos e pronto. Mas o que eu faria caso não fosse possível terminar a primeira fase? Eu adotaria o sistema que é o do NBB. Primeiro ao quarto vai direto para as quartas de final
e do quinto ao 12º jogam um mata-mata entre si. O quinto contra o 12º, o sexto contra o 11º, o sétimo contra o 10º e aí vai. Só que eu faria uma partida única. Quem tem a melhor campanha joga em casa e com a sua torcida. E seria só isso a vantagem. Ou até pensaria em jogar pelo empate ali, quem tem a melhor campanha, que eu acho que é realmente o mais justo. Isso daria para economizar 3 rodadas se tornariam apenas uma, que seria o mata-mata. Aí as quartas de final já seria do jeito que é normal, ida e volta, semi de volta, final ida e volta, e pronto. Bom, esse seria a minha sugestão para o decorrer da Série A2. Peço para vocês mais uma vez que fiquem nas suas casas e se cuidem. Um abraço. Fala Fê e fala pessoal que acompanha o Escanteio SP. Bom, perguntas complicadas, né? Se o campeonato da Série A2 deve continuar e se sim, como ele deve ser prosseguido. Bom, vamos lá, vamos por partes. Na minha opinião, sim, a Série A2 tem que continuar, até porque eu acho que o campeonato não deve ser cancelado, mas a gente não sabe quando que ele vai voltar e essa é a grande preocupação. Nós não sabemos quando vai voltar, não sabemos em que estado os times vão voltar, a situação de contratos também é bem delicada. Primeiramente, eu acho que CBF e a Federação Paulista de Futebol têm que ajudar todos os clubes da Série A2 a se manterem as suas contas em dias. Falo isso por quê? Porque a maioria dos contratos dos jogadores vai terminar agora em abril. E eles basicamente, esses times se remontam no segundo semestre para disputar a Copa Paulista, campeonato aí disputado durante o segundo semestre aqui no estado de São Paulo. Então, primeiro eu acho que é isso, o campeonato deve sim continuar com a CBF e a Federação ajudando os clubes a se manterem e até mesmo na questão de contrato, porque, por exemplo, num cenário otimista, a bola voltaria a rolar aí em agosto, né? 4 meses depois dos contratos da maioria dos jogadores terem vencido. Então é uma situação muito inédita essa que estamos vivendo, então acho que as federações têm que ajudar e contribuir aí para os clubes continuarem. Caso o campeonato continue, você deve se perguntar como fica a situação da Copa Paulista, né? Eu acho que existe sim condições da Série A2 e da Copa Paulista serem disputadas juntas, porque a maioria desses times não tem competição nacional no segundo semestre. Nenhum deles está envolvido nas séries A, B, C ou D e até mesmo em Copa do Brasil. Então acho que tem condições plenas da Série A2 e da Copa Paulista rolarem tranquilamente. Claro, vai ser muito apertado, até porque, como eu disse, nós nunca vivemos uma situação desse tipo, então eu acho que o campeonato deve seguir junto com a Copa Paulista. Um cenário que ficaria preocupante, em específico, é apenas para um clube, que é o São Caetano, que teria, vamos supor aí, num cenário otimista, de agosto a dezembro de futebol, teria a reta final da Série A2, que é muito importante, o Azulão quer voltar a A1, tem a Copa Paulista, que é um torneio interessante e que vale vaga em competição nacional, vale vaga para a Série D. Vamos lembrar, o São Caetano é o atual campeão da Copa Paulista e por isso vai disputar a Série D deste ano, e ele teria a Série D. 3 competições em 4 meses é apertado até para times grandes do futebol brasileiro, times com orçamentos gigantescos. Imagine então para times com orçamentos bem mais modestos. Seria extremamente complicado, então eu acho que o São Caetano é a exceção à regra, e aí com a Copa Paulista caberia a ele decidir se utilizaria um time de base para jogar a Copa Paulista, caso ele consiga montar um sub-20, uma espécie de catadão, porque eu acho que a Copa Paulista não deve ser prioridade para o Azulão, e disputar a A2 e a Série D. Vale lembrar também que na Série D o São Caetano vai ter viagens extremamente desgastantes, vai para Santa Catarina, vai para o Rio Grande do Sul, vai jogar em Pelotas, quase Uruguai, então o time do ABC Paulista vai ter viagens extremamente complicadas e que vão comprometer sim o orçamento. Bom, repetindo, Série A2, na minha opinião, deve continuar, o campeonato não deve ser cancelado, e até porque se cancelar eu acho que ficaria uma questão extremamente complicada para a federação decidir a questão de vagas, se vão disputar do mesmo jeito no ano que vem. Acho que vale continuar a A2 no segundo semestre, caso a gente tenha condições, porque a gente também não sabe como essa situação do novo coronavírus vai sanar, o que vai acontecer futuramente. Então acho que a Série A2 e a Copa Paulista devem ser disputadas quase que simultaneamente, com exceção à regra ao São Caetano, que tem uma competição nacional no meio do caminho, e aí cabe a ele, São Caetano, decidir: vamos utilizar um time de base
ou vamos simplesmente abandonar a Copa Paulista. É isso, pessoal. No mais, fiquem em casa, usem álcool gel, sigam as recomendações, porque o coronavírus não é uma gripezinha como estão dizendo por aí. Então se cuidem, fiquem em casa, se inscrevam no nosso canal Escanteio SP, sigam a gente em todas as redes sociais possíveis e impossíveis. Aproveita, deixa o seu like lá no YouTube. É isso, galera. Abraço. Não sai de casa.